O governo de Minas decidiu estender a onda roxa até o dia 11 de abril. E o que a gente viu nos últimos dias, foram os municípios e Câmara de Vereadores elaborando projetos de lei para inserir alguns serviços nas listas de atividades essenciais de cada município. Por isso, eu convidei o Denner, que é advogado, especialista em direito constitucional e também procurador do município de Coronel Fabriciano. A gente está acostumado a vê-lo nas lives do prefeito Marcos Vinícius. E como esse assunto gera muita dúvida, gera muita polêmica, a gente vai bater um papo aqui. Obrigada, Denner, pela presença aqui no Zoom. Seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir um pouco, esclarecendo alguns fatos. Então, o prazer é todo meu. Espero que possa contribuir para elucidar algumas dúvidas da sociedade em geral. Então, essa semana o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, sancionou a lei, que torna os serviços essenciais, aqueles prestados por academias de ginástica, salões de beleza e igreja. Em Governador Valadares também o prefeito sancionou, e Coronel Fabriciano, o município enviou um projeto de lei à Câmara que provavelmente vai ser votado na segunda-feira que vem, O presidente da Câmara já falou que vai colocar em votação. E a gente veio, pelo menos em relação a Valadares e Ipatinga, conduções diferentes, O prefeito de Governador Valadares falou que é essencial, mas na onda roxa continua fechado. Aqui em Ipatinga, esses estabelecimentos estão abertos, de acordo com o que a gente tem acompanhado, e a prefeitura anunciou ontem que vai até vir uma lei regulamentando questão de horário, de capacidade, frequência de higienização. Aí a dúvida que muitas pessoas têm, é o seguinte: porque desde o ano passado, esses serviços que a gente está falando já eram considerados essenciais de acordo com um decreto federal, mas na onda roxa todo mundo fechou. E agora, uma lei municipal, ela se torna acima da estadual para poder ficar aberto? Bem, o que a gente costuma dizer antes de entrar no assunto é que mais do que uma decisão judicial, mais do que uma decisão do prefeito, mais do que uma decisão do governador, a gente precisa mais da colaboração da sociedade, a responsabilidade social, o amor ao próximo, o cuidar da gente mesmo. A gente vai estar cuidando do nosso próximo, a gente vai estar cuidando daquela pessoa que a gente ama, a gente vai estar cuidando da nossa família. Então, mais do que esperar decisões dos governantes, nós temos que ter essa responsabilidade social de cuidar de nós mesmos. E nesse momento sensível, a gente precisa, mais do que ações do governo, a gente precisa ações da sociedade, ações do cidadão, no sentido de ter essa responsabilidade social e entender esse momento sensível, que estamos passando por um momento excepcional, nunca vivido na história do nosso país. Então a gente precisa de muito amor ao próximo e responsabilidade social. No que tange aí as decisões dos municípios, a gente vê que dentro de uma competência estabelecida constitucionalmente, dentro do que a Constituição nos assegura, a Constituição ela tem alguns princípios que são basilares do nosso Estado democrático de direito. Dentre eles, a dignidade da pessoa humana, isso baseado num estatuto jurídico de um patrimônio mínimo, que a pessoa precisa de um patrimônio mínimo para ter uma vida com dignidade. E aí a gente vem os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa. Nesse sentido, quando o prefeito ele adota determinada situação, tendo em vista a predominância do interesse local, ele não deseja descumprir decisão judicial, o prefeito ele não deseja burlar aí a onda roxa estabelecida pelo governo do estado de Minas Gerais a respeito no que tange a deliberação 130 do Comitê Extraordinário Covid-19 aqui do estado de Minas Gerais. Ele tão somente ele está agindo dentro de uma competência estabelecida constitucionalmente e dentro do que o próprio Supremo Tribunal Federal decidindo exatamente para esse momento de crise. Não é uma decisão isolada, é uma decisão com eficácia vinculante para todos, e essa decisão ela se aplica exatamente para esse momento sensível. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele decidindo uma ação direta de inconstitucionalidade que tem eficácia erga omnes, ou seja, obrigatória e vinculante para todos, na 6341, decidiu que a União ela pode estabelecer os serviços essenciais. Contudo, prefeitos e governadores podem ampliar essa lista
ou mesmo restringir a lista. Então os prefeitos agindo dessa forma, eles estão dentro de uma competência traçada pela Constituição e dentro de ainda amparados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lhes concedeu competência de restringir ou de ampliar a lista de serviços essenciais elaboradas pela Presidência da República. Então, os prefeitos eles estão amparados legalmente, não se trata de burlar a onda roxa e não se trata de descumprir decisões judiciais. Agora, entende-se que a onda roxa ela é obrigatória a todos, mas a Constituição, como disse Ulisses Guimarães, ela floresceu para proteger o indivíduo do uso da força arbitrária pelo Estado. Então, tanto a postura dos prefeitos que entendem como obrigatório o comércio fechar em onda roxa, quanto aqueles que entendem que traçados como serviços essenciais é permitido a manutenção da atividade, esses prefeitos estão corretos, tendo em vista que esses prefeitos eles visam fornecer subsídio para aquele cidadão que deseja continuar com as suas atividades, com o seu trabalho honesto, que retira ali o pão de cada dia para colocar na mesa de sua família. Os prefeitos estão dando subsídio a esse cidadão para lutar contra o uso da força arbitrária pelo Estado, onde a onda roxa ela não se aplica, aos serviços essenciais. Um serviço considerado essencial, ele poderia ter a sua atividade preservada mesmo nesse momento sensível, desde que cumpridos rígidos protocolos de segurança sanitária. Nesse caso, instaurou-se, então, um conflito aparente de normas, onde a gente tem a norma do município em um sentido, a norma do Estado em outro sentido e a norma da União em outro sentido, de acordo com a norma municipal. Aí a gente pergunta, por que nesse caso deveria valer a norma do Estado? O grande problema nesse momento sensível que a gente vive, eu costumo falar, e entre aspas, que a Constituição ela não foi revogada. A única forma da gente sair desse momento de crise é o respeito da Constituição. Eu posso concordar com ela ou não, tem vários pontos da Constituição que eu não concordo, mas eu tenho que obedecer. Porque eu tenho que obedecer, porque está previsto na Constituição. Ocorre que as pessoas estão decidindo para um sentido ou para outro, dentro daquilo que é melhor para ele e para sua família, não naquilo que é melhor tendo em vista a interpretação constitucional. Essa hipocrisia em uma interpretação para adotar decisões de políticas públicas, por vários governantes, isso tem matado muito mais do que o próprio vírus. A omissão estatal, ela mata mais do que o próprio vírus. Então, o que a gente precisa nesse momento sensível é respeitar a Constituição, concordando com ela ou não. E a nossa Constituição, ela estabeleceu sim, dentro de um federalismo cooperado, que significa limitação de poder, onde o ente não pode tudo sobre o outro, ela estabeleceu competência e autonomia para os prefeitos municipais para decidir aquele assunto com base na predominância do interesse local. Então, neste caso, nós temos a norma municipal em um sentido e a norma federal em um mesmo sentido. Por que deveria valer a do Estado? A gente já percebe esse equívoco muito grande aí, nesse sentido de uma interpretação forçada, uma interpretação de conveniência de valer aquela norma que a gente entende que é melhor para a gente. Agora, o cidadão, ele tem a sua proteção amparada não só na legislação municipal, quanto também na legislação federal. Denner, como você é procurador do município de Coronel Fabriciano, e a gente está com fato novo, que esse projeto de lei do Executivo enviado à Câmara, que deve ser votado na segunda-feira, incluindo cerca de 50 itens ou mais, na lista de serviços essenciais do município, como, por exemplo, o comércio mesmo, as atividades de bem e consumo, lotéricas, várias atividades ligadas à alimentação, repouso, limpeza, higiene, manutenção e assistência técnica automotivas, conveniência, enfim, é uma questão, que ampliando dessa forma bem mais do que o que a gente tem visto, Por que Coronel Fabriciano resolveu fazer essa lista maior? A questão é muito simples, como simples é o seu desarte, uma vez que a legislação municipal ela foi uma reprodução do decreto 1082 do presidente da República, que considerou no âmbito nacional vários serviços como sendo essenciais.
O que o município fez foi reproduzir no âmbito local esse decreto estabelecido no âmbito nacional. Foi isso que o município fez. E dentro das peculiaridades do interesse local, dentro da predominância do interesse local, o prefeito ele tem competência e autonomia para estabelecer aquilo que é essencial no seu município ou não, exatamente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 6341. Então o prefeito ele tem essa competência, autonomia, e então foi enviado um projeto de lei na Câmara. Já existia um projeto de lei em tramitação de iniciativa de um vereador do município, e o que o município fez foi enviar um projeto de lei de autoria do município para que a gente pudesse reforçar aí a essencialidade destes serviços com base na predominância do interesse local. A respeito de determinados serviços serem essenciais em um município ou não, isso é de acordo com a predominância do interesse daquele município. Pode ser que determinados serviços sejam essenciais em Coronel Fabriciano, mas não sejam tão essenciais em Ipatinga. Então, cada prefeito ele pode, dentro do seu critério de oportunidade e conveniência, dentro do critério discricionário, estabelecer aquilo no seu município que é essencial. Pode ser que o que é essencial em um município não seja essencial em outro. E isso é de acordo com a peculiaridade local, de acordo com a predominância do interesse local. O Dani, agora puxando o advogado de volta, para explicar pra gente, assim, juridicamente, o seguinte. Então, os prefeitos têm sancionado, as leis têm começado a valer, aqui no caso de Ipatinga, e provavelmente, passando na Câmara, o prefeito Marcos Vinícius vai sancionar. Mas pode ser que os estabelecimentos, que receberam essa autorização municipal para abrir, pode ser que o Estado entre na justiça e eles têm que vir a fechar novamente? Sobre essa situação de eventual ou futura decisão judicial por parte do Estado de Minas Gerais ou por parte de algum outro legitimado, as decisões judiciais e as deliberações do governo do Estado, até então o entendimento que tem se encampado é que elas são obrigatórias, que o prefeito deve seguir. E os prefeitos, eles sim, devem seguir e cumprir as determinações judiciais e, por enquanto, ainda cumprir as decisões do Comitê Extraordinário Covid-19. O que o prefeito ele está fazendo é fornecendo subsídios para o cidadão, Então, a decisão de abrir ou fechar determinado segmento, ele não é do prefeito. Esses segmentos que foram considerados essenciais pela legislação municipal, essa decisão deve ser do cidadão. O que o município está fazendo é fornecendo elementos para ele, elementos de defesa para qualquer questionamento que vier, fala, não, mas espera aí, meu serviço é essencial. Está aqui a legislação do Estado, está aqui a legislação do município. Então, ele é essencial. Então, nesse caso, como a gente tem aí uma competência, uma competência comum baseada no cuidar da saúde, na competência constitucional comum, não tem hierarquia entre as normas, e no máximo uma competência concorrente, na competência concorrente a legislação federal, cabe à União estabelecer, com base na sua legislação, as normas gerais a serem seguidas, e somente na ausência de legislação federal é que o Estado ele tem a competência plena para regulamentar aquela situação. No caso, nós temos o decreto federal e o que os municípios fizeram foi uma reprodução mais ampla desse decreto ou uma reprodução mais restritiva desse decreto. Então, o município ele está fornecendo elementos para o cidadão se defender contra o uso da força arbitrária do Estado. Então, o prefeito ele não está determinando que segmento A permaneça em atividade ou segmento B feche. O prefeito ele está dando elementos para aquele cidadão que desejar a manutenção das suas atividades com a consideração como serviço essencial, que ele tenha subsídio para se defender. E neste caso, como há uma legislação aprovada pela Câmara dos Vereadores, as leis aprovadas na Casa do Povo pelos representantes do povo, ele tem as suas presunções de constitucionalidade, legalidade, veracidade e legitimidade. Então, uma lei, ela está em vigor, com vigência e eficácia até que outra modifique ou a revogue ou seja expurgado do ordenamento jurídico por inconstitucionalidade. Nesse sentido, o cidadão
ele tem toda a legitimidade de se defender com base em uma lei devidamente aprovada pela Casa do Povo, pelos representantes do povo, e uma lei que reproduz aquilo que está em um decreto federal, traçando a essencialidade desse serviço. Então, entendo que o cidadão que desejar manter o seu segmento aberto com base na essencialidade dos serviços previstos na legislação municipal, ele tem todo um fundamento para se defender contra o uso arbitrário da força pelo Estado. Então, Denner, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, para falar de forma geral e aproveitar, para falar também do ponto de vista em relação às decisões tomadas no município de Coronel Fabriciano. Eu que agradeço, espero ter contribuído com o tema, esclarecendo parte dessa situação sensível perante a sociedade, e gostaria só de frisar que realmente o momento é excepcional, o momento é sensível, e mais do que decisão de governo, a gente precisa de decisão do povo baseado em responsabilidade social, amor ao próximo e fé em Deus. Só assim nós vamos vencer esse momento sensível e poder abraçar aquelas pessoas que nós amamos novamente. Obrigada. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug, conteúdo o tempo todo.